Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Algoritmos e Programação de Computadores 1. Bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1 para a Univesp. Marcelo Manzato, professor. Essa é a nossa terceira videoaula. Nessa videoaula, pessoal, a gente vai aprender um pouquinho sobre Python, tá? A gente vai começar a introduzir aí a linguagem de programação para vocês se familiarizarem, começarem a ver direitinho como é que configura a linguagem, onde que faz os testes, né? A tela se divide entre a apresentação de slides e a miniatura do vídeo do professor no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, sobre Python. E, bom, até a última videoaula, nossa última aula foi sobre fluxogramas e a gente já teve uma noção aí boa de algoritmos. E aí agora a gente vai começar então a ver um pouquinho sobre a linguagem para começar então a fazer realmente, né, os nossos programas numa linguagem que possa ser executada no computador. Bom, no caso da linguagem Python, pessoal, ela foi desenvolvida no final da década de 80 por um holandês, tá, que é esse Guido, tá, não vou saber pronunciar o nome dele corretamente, mas O professor se refere ao nome Guido van Rossum. ele estava trabalhando na CWI, né, que é fica lá na Holanda, e ele acabou desenvolvendo essa linguagem de programação visando ter uma linguagem de propósito geral que pudesse ser utilizada em diferentes aplicações e que ela pudesse também ter alta legibilidade, que pudesse ter uma sintaxe, as instruções, né, serem escritas de uma maneira que pudesse ser interpretada tanto pelos computadores como também pelos desenvolvedores. A linguagem Python possui uma vasta biblioteca de aplicações, tá? Vasta biblioteca, né, que pode ser usada para diferentes aplicações, como você tem bibliotecas específicas para processamento gráfico, para data mining, para aprendizado de máquina, né? Entre várias outras aplicações diversas. E ela possui uma grande popularidade, principalmente nos últimos anos, onde a maioria então dos profissionais, né, tem utilizado essa linguagem para desenvolver os seus aplicativos. A versão atual da linguagem Python, pessoal, é a 3.8.3, mas na nossa disciplina vocês não precisam utilizar exatamente essa versão, basta que ela seja maior ou igual a 3.5. Tá? Então, evitem de utilizar uma versão da linguagem Python que seja menor do que a 3.5, porque você pode ter alguns problemas de sintaxe ou algumas funcionalidades podem não estar presentes nessas versões anteriores. Na nossa disciplina, pessoal, a gente vai aprender a linguagem Python por meio de duas maneiras que pode ser escolhida por vocês. A primeira delas é usando uma interface online que não vai precisar que vocês instalem nenhum software ou nenhum outro aplicativo no computador de vocês. Então, vocês podem simplesmente usar o seu navegador para poder acessar a interface online e aí, a partir de lá, você consegue testar e desenvolver os seus programas que a gente vê, né, aqui na disciplina, tá bom? Alternativamente, vocês podem instalar o Python, né, instalar o interpretador no computador de vocês e usando inclusive uma IDE para facilitar o desenvolvimento. E na aula de hoje a gente vai ver essas duas opções, né? Então vocês podem daí escolher qual maneira vocês querem realmente começar o desenvolvimento.
Eu sugiro, né, que vocês comecem com a interface online, para já começar a executar os exemplos, né, que a gente começar a ver nessa disciplina. E em paralelo, tá, vocês vão tentando instalar, né, o interpretador no computador, tá? Então, para não perder tempo, vocês façam, né, os testes, né, os exemplos na interface online, e também aí ao longo dessa semana e da próxima vocês vão verificando, inclusive com os nossos facilitadores, como instalar o interpretador no computador, porque daí acaba ficando bem mais rápido e fácil de você executar esses programas localmente, ao invés de fazer isso por meio da interface online, tudo bem? Bom, no caso da interface online, a gente vai utilizar o Jupyter Notebook, que está disponível aqui neste endereço. Novo slide com o título Interface Online e o link para o Jupyter Notebook, jupyter.org. Abaixo 3 capturas de tela do site, a primeira com a página inicial, a segunda com 7 logotipos de diferentes servidores e, na terceira, imagem da interface clássica do Jupyter Notebook. O professor navega pelo site e passa pelas 3 telas do slide. Então eu tenho ele aqui já no meu computador. Aqui nesse caso, você vai descer, então, essa aqui é a tela principal, você vai descer até aqui nesse botão tentar no navegador, tá? Try it in your browser, tá em inglês. Então é só clicar nele. Aí aqui você vai ter várias opções de inicializar, né, um interpretador. Na tela, 7 opções de inicializador: Classic Notebook, Jupyter Lab, Jupyter with Julia, with R, with C++, with Scheme e with Ruby. A gente vai escolher esse primeiro aqui, que é o clássico, tá legal? Muito bem, então aqui ele entrou. Tela com o título Welcome to Jupyter. Quando você tem essa tela, você vem aqui em File e a gente vai criar então um novo notebook, escolhendo aqui a opção Python 3. Tá? Ele vai abrir uma nova janela e é onde a gente vai ter exatamente o nosso interpretador. Na parte superior do site, uma barra de menu e outra de ferramentas. Abaixo, o notebook. Na primeira linha, o prefixo IN e uma célula de código vazia. Tá, então exatamente aqui, pessoal, é onde você vai digitar os seus comandos, o seu programa para poder rodar nesse interpretador online. Então, por exemplo, fazendo um teste aqui, né, se eu fizer 2 mais 3 e mandar ele executar essa célula, tá? Então esse retângulozinho aqui a gente chama de célula. Você pode vir aqui, ó, e mandar rodar célula, tá? Ele vai te dar a opção. Na barra de menu, o professor clica em Cell, depois em Run Cell. No notebook, 2 linhas. Em 1, 2 mais 3. Alt 1, 5. Na barra de menu, clica em Insert, depois em Insert Cell Below. E uma nova linha com o prefixo IN surge no notebook. O professor digita A igual 5. Você pode criar uma nova célula aqui embaixo para executar uma segunda instrução. Por exemplo, eu vou definir uma variável A que vai receber o valor 5. Eu posso executar também dando Ctrl Enter, talvez no computador de vocês seja alguma outra tecla de atalho, tá? Mas é questão de você verificar aí no seu computador. Inserindo uma nova célula, eu posso mandar imprimir o valor dessa variável A, tá? Então ele vai imprimir aí o valor 5. No notebook, 2 novas células, IN 4A, Alt 4, 5. E, enfim,
Aqui, então, pessoal, é onde você vai executar então todas as suas instruções. É possível também você exportar o teu programa. Então, você pode fazer um download aqui do teu programa para como um código Python, por exemplo, né, que é a extensão .py. Você pode exportar também para PDF, para TeX, para HTML. Então, por exemplo, se você está executando o seu código aqui e você quer depois executar esse mesmo código no teu computador, né, localmente, usando o seu interpretador, você vem aqui e faz um download do arquivo .py, né, o Python, e aí você consegue depois executar no teu computador. No menu, o professor clica em Download As e indica uma lista de formatos de arquivo. Tá? Bom, então é isso, né, no caso do Jupyter. Voltando aqui para os nossos slides, a gente tem a segunda versão, né, a segunda opção, que é instalar o Python no computador. Para isso, então, a gente vai entrar nesse link que está aqui. python.org/downloads/. É onde a gente vai fazer o download do interpretador Python para o nosso computador. Lá a gente vai escolher qual o sistema operacional que a gente está trabalhando. Então eu vou voltar aqui para nossa tela. Esse é a página que está naquele link que eu mostrei para vocês. O professor navega pela página. Na parte superior, um fundo azul escuro, com um botão amarelo para download e uma ilustração de duas caixas presas a paraquedas. Aqui a gente vai escolher então o download do Python de acordo com o nosso sistema operacional. No meu caso aqui eu estou usando o Mac OS X, então ele já detectou isso e já colocou aqui um link direto para eu fazer o download do Python para o Mac. Mas se vocês estiverem usando o Windows, né, basta selecionar aqui a opção correta, né, o Windows, Linux, o Mac, né, entre outras opções também. Uma vez que você fez o download e fez a instalação do Python, é possível já começar a executar, né, os seus programas. No caso do interpretador Python para o Windows, ele já vem com uma IDE, que é chamada de idle, que ela já vem pronta para você utilizar. Então, nesse caso aqui, eu coloquei algumas instruções para você executar o interpretador no Windows, que está exatamente aqui, né, nessa fonte. Ó. Então, se vocês quiserem, vocês podem acessar esse vídeo do YouTube. Lá é explicado bem detalhadamente aí como executar o Python para o Windows. Novo slide com o título Testando e as informações lidas pelo professor. O interpretador idle mencionado pelo docente tem a grafia IDLE. Abaixo, imagem congelada do vídeo Install and Run Python 3, do canal N. Dawson. No YouTube, em um sistema Windows, o menu Iniciar está aberto no canto esquerdo, com uma lista de programas e aplicações. Ao fundo, o site python.org, aberto no navegador. O professor circula o ícone do menu Iniciar de Idle Python, no topo da lista de programas. Então, basicamente, você vai clicar aqui no botão de iniciar do Windows, vai selecionar aqui o idle, né, lá do menu, tá? Ele vai abrir essa janelinha que está aqui. Novo slide com outra tela congelada do vídeo, com a imagem do interpretador idle. Tem fundo branco, um menu superior com opções com File, Edit, Debug, entre outras. Abaixo, o ambiente interativo, com informações iniciais como a versão Python, a data e o print Hello World. Na última linha, 3 sinais de maior que. Essa janelinha é o próprio interpretador.
Então vejam que isso daqui é como se fosse aquela tela lá do Jupyter, onde você coloca as instruções e ele já vai te dando o resultado, né, de cada instrução executada, né? Então, por exemplo, aqui, ó, foi colocado então uma instrução print hello world, né? E aí o próprio interpretador já mostrou o resultado aqui embaixo, tá? Essas setinhas aqui, né, esses três sinais aí de maior, significa que é onde você vai inserir as novas instruções. Então aqui você vai inserir uma nova instrução, vai dar Enter, daí ele vai mostrar aqui embaixo o resultado para você. Você pode também abrir uma nova janela desse interpretador, então basta clicar aqui em File, em Novo Arquivo, tá? Ele vai abrir essa janela aqui para você, tá? Novo slide com 2 janelas do interpretador em modo cascata. A janela anterior está atrás e a nova à frente, com o ambiente interativo em branco. Nessa janela você pode colocar suas instruções aqui sequenciais e uma vez que você faz isso, é possível você clicar em Run e Run Module, tá? Com isso, o que vai acontecer? Aquelas instruções que você colocou naquela janela nova vão ser executadas todas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, uma depois da outra, mas elas vão ser executadas sequencialmente e o resultado vai sendo apresentado lá no interpretador. Na nova janela, chamada de módulo pelo professor, 4 linhas de comando print seguido de elementos entre parênteses. Os enunciados estão entre aspas duplas. Print, hello world, ponto de exclamação. Print, 3*10. Print, goodbye, ponto de exclamação. Print, 3-2. No interpretador da janela de trás, uma linha divisória com a palavra Restart. Abaixo, o resultado. Hello world, ponto de exclamação. 30. Goodbye, ponto de exclamação. 1. Tá? Então, por exemplo, tem uma primeira instrução que é o imprimir Hello World. Isso aqui está impresso aqui. Depois eu tenho print 3 × 10. Ele já imprime aqui o resultado, que é 30. Depois print goodbye. Daí ele imprime aqui embaixo goodbye. Depois ele vai imprimir 3 - 2, que o resultado é 1, que está aqui embaixo. Tá bom? Essa janelinha é útil, pessoal, quando você tem, né, o seu programa com várias instruções, você quer executar esse programa tudo de uma vez, ao invés de executar célula por célula, tá? Então você faz aí por meio dessa janela à parte, tá bom? Bom, e se você quiser, é possível também você instalar uma outra IDE. O que são IDEs? Né? IDE é uma abreviatura para Integrated Development Environment, tá? Que é o ambiente de desenvolvimento integrado, traduzindo livremente. Tá? É um aplicativo que vai fornecer funcionalidades para o programador de software. Então ele tem já embutido um editor de texto, que é onde você vai digitar as instruções do seu programa. E tem o próprio compilador já embutido e também tem um debugador de código, né, que é um outro conceito que a gente vai ver adiante aqui no nosso curso. Para Python existem várias IDEs disponíveis e isso a gente pode verificar nesse link. Novo slide com o título IDE e os tópicos lidos pelo professor com o link. wiki.python.org/moin/Integrate Development Environments. A página abre no navegador e tem uma tabela com IDEs listadas. O professor seleciona o PyCharm e navega no site da IDE. Que está aqui,
tá? Então a gente tem aqui várias IDEs para Python, e uma delas que eu sugiro utilizar, né, mas que vocês podem utilizar outras também, se vocês quiserem, é o PyCharm, que é exatamente o que está nesse link aqui. Quando a gente clica nesse link, a gente vai para essa tela, onde a gente pode fazer um download desta IDE. No caso aqui, a gente tem a opção de download da versão profissional, como também da versão para a comunidade. Essa versão para a comunidade, que é essa daqui, ó, ela já basta para os nossos propósitos da disciplina. Então vocês podem clicar aqui em download para fazer o download de acordo com o nosso sistema operacional, seguir as instruções de instalação, e quando a gente executa essa IDE pela primeira vez, a gente chega nessa janela que está aqui, ó. O professor se refere a uma pequena janela com o logo do PyCharm e 3 opções de botões. Ele clica no primeiro, New Project, e edita os campos da janela seguinte. Essa janela, pessoal, é quando você não tem nenhum projeto ainda criado da tua IDE. Então a gente vem, cria um novo projeto, tá? Então a gente clica nessa primeira opção. A gente vai escolher aqui em cima a localidade, né, no nosso sistema de arquivo do nosso projeto, onde vai estar armazenado o nosso projeto. Você pode dar um nome para esse projeto, por exemplo, exemplo 01. Aqui embaixo você vai escolher o interpretador em Python para essa IDE. Normalmente ela já vem configurada por padrão aquela IDE que você já tem instalado no teu computador. Mas se você tiver várias versões do Python, é interessante você escolher aqui aquele interpretador que você quer utilizar, tá bom? A gente clica então aqui em criar, ele vai então criar esse projeto para a gente, que vai estar aqui desse lado aqui da tela. No PyCharm, o professor indica o painel lateral à esquerda. E a gente pode vir aqui dar um new arquivo, tá? Colocando um arquivo aí, criando, né, um arquivo para o nosso programa. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um exemplo 01.py, quer dizer, é um código em Python, dou Enter, e aí aqui ele cria então o meu arquivo já. Então desse lado aqui é onde a gente pode realmente começar a escrever o nosso programa, tá? O professor se refere ao editor, uma área em branco que ocupa a maior parte da janela. Na parte inferior, ele abre um painel chamado Python Console. Nessa IDE, pessoal, a gente tem também aqui embaixo, ó, Python Console. Quando a gente clica nela, ele vai abrir essa janela onde você tem um interpretador já embutido na própria IDE. Então, olha só, aqueles 3 sinaizinhos de mais, quer dizer, você pode vir aqui e colocar algum comando, por exemplo, 2 mais 3, e dar Enter, ele vai mostrar para você o resultado. Mas você pode vir aqui em cima e colocar também uma instrução. Então, por exemplo, eu vou mandar imprimir a frase Olá, classe, tá? E com isso, eu vou salvar e aqui eu vou mandar executar o meu código. Tá? Ele vai escolher aqui qual que é o arquivo, né, que ele vai executar. E ele executou, está aqui, ó. Então ele rodou, né, o exemplo 1.py e ele digitou aqui, ele escreveu para a gente o Olá classe, que é o resultado desse print, tá? O professor escreve o comando print no editor e o resultado é impresso no Python Console. Ele navega pelo menu superior e abre uma nova janela pop-up. Uma outra funcionalidade também dessa IDE, pessoal, é a gente executar célula a célula, tá? Na parte superior da janela, o professor seleciona PyCharm
e então seleciona a opção Preferências. Ele vai na aba de Plugins e no campo de busca ele pesquisa por Cell. Aqui em PyCharm, Preferências, tá? A gente vai clicar em Plugins, tá? Aqui a gente vai ter que adicionar, a gente vai ter que instalar um novo plugin, que é a gente procura aqui por Cell, tá? Cell quer dizer de célula. A gente vai encontrar esse plugin aqui, ó, PyCharm Cell Mode. Então basta selecionar ele e mandar instalar, tá? Nessa IDE. Quando a gente faz isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a opção de separar essas instruções por meio de células, tá? Então, e essa separação é feita por meio dessas dois sinais aqui de hashtag. E quando a gente seleciona uma célula como essa, a gente pode vir aqui no código, Cell Mode e Run Cell, tá? Então, com isso, ele vai executar aquelas células apenas que a gente selecionou. É mais ou menos o mesmo comportamento lá do Jupyter, tá bom? Então, se eu quero, por exemplo, executar essa célula que está aqui, ó, 2 mais 3, eu separo ela por meio dos dois sinais de hashtag, coloco o meu cursor dentro daquela célula e mando executar aquele código, tá? Então, ele coloca aqui exatamente aquele resultado para a gente, tá? Você pode também fazer como eu fiz aqui, né, colocar alguma tecla de atalho para poder executar aquela célula sem precisar vir aqui com o mouse, né, e selecionar aqui de rodar a célula, tá? Você pode simplesmente determinar uma tecla de atalho para poder rodar aquela célula também. Para isso a gente vai lá em Preferências, seleciona Keymap, tá? Aqui em Keymap a gente vai procurar por Cell. Aí a gente vem aqui, né, na opção Run Cell e faz a alteração então da tecla de atalho para poder rodar aquela célula, tá bom? Então é basicamente isso. Voltando aqui nos nossos slides, a gente já viu então como utilizar o PyCharm, a gente viu como instalar esse plugin e a configuração das teclas de atalho. Novo slide com os tópicos sobre PyCharm, lidos pelo professor, e o link jetbrains.com/pycharm. A imagem do professor fica em tela cheia. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula sobre o Python. Espero que vocês possam ter aproveitado. E a gente se vê então na próxima videoaula. Muito obrigado. Univesp TV.